exercício hoje, na tarde de hoje, na presidência. Cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanham. Nossa boa tarde. Olha, uma tarde histórica, uma tarde importante na vida política, administrativa e emancipada da cidade, nas vésperas, de 111 anos de emancipação política e administrativa da nossa cidade, e passando por uma situação dessa. Algo interessante a ser refletido, que como membro, presidente do Partido Verde, um partido que compõe uma federação nacional, um partido que teve lá da questão de presidência, ninguém viu o Rodson fazendo campanha para A ou B para presidente, como presidente e coordenador do Centro-Oeste. O Rodson tentou ser o máximo possível do prefeito, alertando sobre as coisas erradas que vinham acontecendo, às vezes por falta de informação, por falta de experiência do prefeito, que eu gosto dele como pessoa e já deixei aqui bem claro na tribuna, nas minhas redes sociais. Nunca, nesse mandato, alguém me viu falar mal do nosso prefeito. Ninguém nunca me viu falar mal em entrevista em rádio do nosso prefeito. Votei 98% ou 99% dos projetos vindouros do Executivo aqui no Legislativo e defendi. Votei contra o relatório da relatora Lohana França, que era do meu partido, a favor do prefeito. Ajudei ele e mostrei o caminho que ele estava indo espinhoso na privatização da iluminação pública, que seria PPP. E quase que essa casa votou um projeto de quase 3 milhões para projeto de plano de viabilidade de iluminação pública, se nós entregamos para ele um de graça, para não ter gasto. E com esses 3 milhões, nós conseguimos iluminar mais de 8 bairros da cidade de Vinópolis. Economia. Nós teríamos um prejuízo de quase 800 milhões na iluminação pública se nós tivéssemos privatizado uma concessão pública como a Copasa, como a Transporte Coletivo Urbano e como, por exemplo, a fragilizada PPP do pedágio da 050, da qual que o prefeito, em sua campanha, defendeu a retirada da Copasa, a Transoeste, e sempre criticando pesado a privatização PPP da 050. No entanto, ficou um ano para decidir qual o modelo que seria. E eu em cima, falando, mostrando, criticando na tribuna sobre essa proposta. Trouxe um cara que não tem nada a ver com o Divinópolis como secretário, que fumaça sumiu do nada, que é o senhor Will Bueno, que veio com a proposta de privatizar a iluminação pública para lesar nosso cidadão dinopolitano, para privatizar dentro da área de saúde, da educação. E o único que eu aceitei, falei com ele, o desafio se conseguir, que era o do lixo, que nada foi movido até hoje, aconteceu. PV agora, com essa situação, fiquei estarrecido com a situação, ajudando o prefeito e colocar da forma que colocou, nomes dos vereadores, e segundo informações nós obtivemos, que só tem 3 vereadores honestos nessa casa. Conta em alto no Ministério Público. Quer dizer que o restante dos senhores vereadores, inclusive o líder, vereadores de base, senhor Periquito, também é desonesto, segundo o relatório que está no Ministério Público. Então nós vamos ter que tomar alguns tipos de providência para poder saber de verdade o que é. Não tenho nada contra, pelo contrário, eu sempre defendi o Legislativo, os senhores vereadores. Como relator que eu fui de todos os projetos da Comissão de Ética, eu vi que o meu voto favorável, politicamente, não jurídica, administrativamente, a absolvição de Eduardo Azevedo, da Lohana França e do Diego Espino em 7 vezes. Porque eu vi a picuinha da perseguição política. Eu fiz. Assumo. Porque é o meu perfil. Sou da paz. Estou aqui light. Nunca tive tão tranquilo na minha vida. Estou tranquilo e sereno das decisões. Aqui já vi discursos, já vi os vídeos inflamados do nosso senador, mostrando as mazelas do Estado, sobre as coisas erradas do Estado. Investigou, olhou e mostrou. Aqui, mais uma vez, eu votei contra o relatório da CPI, que foi presidida pelo Josafá. Tinha um membro como a Lohana, relatora, e vários outros vereadores. Uma parte, vereador.
Por gentileza, eu te dou a parte, senhor vereador. Vereador Rodson, muito obrigado. Você toca numa parte interessante, eu acho que tem que ser levantada, e vejo que a população de Divinópolis, que manifestou aqui hoje, que não na sua totalidade, nós somos uma cidade de 240 mil habitantes, e nenhum político vai conseguir agradar 100% da sua população. Isso é impossível. Nem você, como cidadão divinopolitano, consegue agradar 100% dos membros, dos seus amigos, seus familiares. E o que a gente viu aqui hoje foi uma manifestação um pouco cega. Por que é uma manifestação um pouco cega? Quando as pessoas defendem a pessoa sem olhar o fato, isso às vezes prejudica mais o futuro da pessoa do que ajuda. O calor da emoção de se manifestar contrária ao início de uma apuração de uma suposta irregularidade apresentada por um cidadão comum, não coloca em xeque o impeachment do prefeito. Pelo contrário, abre a condição de investigação. E aí ele tem a oportunidade de vir à Câmara se manifestar e explicar o porquê. Por que se contratou um número maior do permitido pela legislação no prazo dos anos de 2021 e 2022? Por quê? Em todos os canais abertos que foi manifestado o prefeito e sua assessoria, ninguém, nem vereadores aqui dessa casa, ninguém ainda respondeu o fato denunciado. Só denunciaram, só defenderam a pessoa, Gleison. A pessoa. Eu não usei a tribuna para falar nada sobre o assunto e nem liguei para vereador pedindo voto sobre o fato. Apenas manifestei no plenarinho em que nós deveríamos apurar os fatos da mesma legitimidade que estão apurando os fatos com a minha pessoa. Eu não saí atacando o prefeito porque ele foi denunciado aqui na Câmara. Eu não ataquei ele, hora nenhuma. Eu aguardei a definição porque você tem que ouvir a parte interessada, ofendida, ou a parte denunciada. É um direito que a Constituição Federal nos dá, o direito amplo à defesa. E esse direito estava aqui, disponível para essa tarde o prefeito Gleison vir explicar. E não se explicou, mas a denúncia do cidadão continua aberta. Quem vai explicar o número elevado de servidores contratados pelo Executivo? Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. E deixar bem claro que o vereador Rodson não é contra, não é oposição ao governo, pelo contrário, ele é a favor da cidade, a favor do cidadão. E se projeto portar nessa casa executivo, se for bom para a cidade, terá o voto positivo desse vereador. Se o vereador achar que algum projeto seja nocivo à cidade, vou me postar como eu postei, como contra alguns projetos. Tem nada de projeto pessoal, pelo contrário, prefeito vai na minha casa, almoça comigo, eu faço uma galinha, a gente bate papo e conversa, e foi o único da história que entrou lá em casa, pela consideração, o carinho que eu tenho com a pessoa. E espero, prefeito, que o senhor esteja no mesmo, porque lá em casa não entra qualquer um, e o carinho que eu tenho, um sentimento que eu tenho pelo senhor, é uma amizade bonita, pura, por minha parte. Eu sempre deixei isso bem claro, com as portas fechadas, quando nós conversamos na prefeitura, sobre os projetos da cidade, o que eu achava que estava certo e errado, e não ir fazer teatro, circo, nas redes sociais. Trabalho sério, propositivo, responsável, transparente, estou tranquilo, e o senhor, né, o tempo é o senhor das razões, e vai colocar no lugar. E deixar bem claro, vereador Edson, que eu tenho o meu respeito, o carinho, como era do meu pai, pela minha admiração, pela competência que tem de conhecimento, regimento interno, conhecimento da lei orgânica, e um vereador há tantos mandatos ter essa credibilidade. E pode ter certeza, o som do seu pé tiver, o meu estará, porque eu sei que você é uma pessoa digna do meu respeito. Obrigado. Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton.